Graças a Deus. Vamos tirar um momento de oração para nós falarmos um pouco da palavra de Deus. Então, feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, que estamos na Tua presença, Senhor. Já louvamos a Ti, ouvimos da Tua palavra, já ouvimos testemunhos para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Chegou, Senhor Jesus, o momento de nós ministrarmos, Senhor Jesus, o Teu Evangelho, aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, Senhor. Aquilo que o Senhor tem nos dado direção, Senhor Jesus, para anunciar aqui, Senhor Jesus. Então eu te peço, Senhor, que neste momento o Teu Espírito fale, Senhor Jesus, conosco, para que nós possamos ouvir e aprender da Tua palavra, recolocar em prática, Senhor Jesus, na nossa vida, Senhor Jesus, para que o Teu nome seja sempre glorificado, em nome de Jesus. Amém. Então, graças seja a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Algum tempo atrás eu estava preparando uma mensagem que na verdade não é essa que eu vou pregar. O Senhor tem colocado no meu coração para mim fazer uma mensagem a respeito da salvação pela graça. Só que durante algumas 2 semanas atrás, o Senhor falou para mim falar sobre um assunto. E quando Ele falou do assunto, até estranhei. Até mais falar desse assunto, né? É estranho. Aí, mas que assunto? Falar sobre o diabo. Falar sobre o diabo. É estranho. A gente vem para pregar a palavra, a gente quer falar a palavra de Deus, o amor de Deus, mas por que falar do diabo? Para que conheçam, para que saibam o que ele é, o que ele faz, o que ele pode fazer, até onde o diabo pode chegar, até onde, qual é o limite dele. Muitas pessoas não sabem qual é o limite dele em relação aos humanos. E qual é o limite dele em relação a nós cristãos? Qual é o limite do diabo? Muita gente não sabe disso. Então, quando Deus plantou esse assunto de me falar do diabo, mas eu não quero exaltar o diabo, não é exaltar. É para que conheçam ele. Porque muitas pessoas têm a mania de se escravizar com o diabo. Não é ele que escraviza, ela se auto-escraviza com o diabo. Tem pessoas que têm a mania de tudo colocar a culpa no diabo. Furou o pneu do carro, foi o diabo. Deu uma gripe em mim, foi o diabo. Eu cometi alguma coisa de errado, foi o diabo. Apesar de ele influenciar em grandes catástrofes, ele não é o único culpado. Então a gente precisa entender até onde que o diabo pode chegar, qual é o limite dele em relação à humanidade, em relação a nós cristãos, lavados pelo sangue de Cristo. Só que para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, vamos analisar algumas questões. Qual que é a missão do diabo? O que ele quer? O que ele pretende? Qual é o desejo dele? Qual é a vontade dele? A Bíblia fala, Jesus, na verdade, falando sobre o ladrão, mas se referindo ao diabo, lá em João 10:10, a Bíblia diz assim que ele vem para matar, roubar e destruir. Para isso que ele vem. Para matar, para roubar e para destruir. Na verdade, este é o desejo dele. Este é o desejo do diabo. A Bíblia fala, quando Deus criou todas as coisas, na verdade, quando Deus estava criando lá um anjo bonito, um anjo belo, para reger o coral lá do céu, Deus fez aquele belo anjo, mas assim como nós, Deus deu a liberdade de escolha. Deus dá o livre-arbítrio para todo mundo. Você decide. Você escolhe. Quero que você seja um voluntário para me amar.
Quero que você seja um voluntário para me adorar. E assim foi com os anjos do céu. Deus criou aquele anjo bonito e deu liberdade de escolha. Só que esse anjo bonito, desde aquele tempo, desde a época da criação, decidiu se opor contra Deus. E decidiu ali almejar o que era de Deus. Ele teve soberba, ele teve ambição. Então, desde o princípio, o diabo peca. Então, a Bíblia fala em 1 João 3,8 que o diabo peca desde o princípio. Porque Deus deu livre arbítrio. E quando o diabo decidiu se opor a Deus, surgiu o mal. Deus não criou o mal. As pessoas muitas, Deus criou todas as coisas e falam, então Deus criou o mal. Deus não criou o mal, mas Deus criou o bem. Mas quando se cria o bem, e quando Deus quer o bem de alguém, Ele quer que essa pessoa escolha o bem. Só que para que alguém escolha, ela tem que ter uma outra alternativa. Então, só que você traça essa outra alternativa. Você que traça, você que faz. E o diabo, ao se opor a Deus, ele fez o mal. Ele fabricou o mal. Por isso que ele vem para matar, para roubar e para destruir. Ele é o criador do mal. Porque ele decidiu, ele fez a escolha dele. Então, o diabo é mau e ele peca desde o princípio. E este mesmo diabo hoje está aqui sobre esta terra e ele reina neste mundo. De uma forma ou de outra, ele reina. Mas por que será? Até onde ele pode chegar? Qual o limite dele em relação aos humanos? Qual o limite dele em relação aos cristãos? Será que alguém já parou para pensar sobre isso? Será que alguém já parou para pensar o que ele é capaz de fazer? Até que ponto ele pode dominar a minha vida, sendo eu cristão ou não? O que ele pode fazer? Entendemos pelas Escrituras que o diabo não pode tocar no ser humano, nem machucá-lo, e muito menos obrigá-lo a fazer nada. O diabo vem para matar, ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para roubar e ele vem para destruir. Só que ele não pode fazer isso. Ele não pode matar. Imaginem, coloca a imaginação de vocês para trabalhar. Imaginamos se o diabo tivesse autonomia para matar, para roubar e para destruir. O que seria de nós, seres humanos? Será que existia ser humano na Terra? O que seria, o que estrago ele estaria fazendo pelo mundo afora se ele tivesse autonomia? Rouba, mata, destrói. Você está livre para fazer isso. Vocês já pararam para pensar como estaria o estrago neste mundo? Que estrago ele já teria feito desde o princípio? Vocês já pararam para pensar? Se sem autonomia para fazer isso já tem feito, imagine se ele tivesse. Então, na verdade, para que a obra do diabo seja concretizada, é necessário que alguém se disponha a fazer o que ele quer. Não é ele que faz, é alguém que faz para ele. É verdade, Deus. O diabo, ele não tem autonomia para matar, nem para roubar, nem para destruir. Mas se alguém se propor a fazer por ele, a obra dele é concretizada. O diabo, o que ele faz é a proposta. Ele faz uma proposta ao homem. O que ele pode é sussurrar no ouvido do homem. O que ele pode é expor para eles, inventar algumas coisas para que o homem fique iludido e se proponha a fazer. Se o homem aceitar
a proposta dele, aí sim a obra dele é realizada. Independente se é cristão ou não, o diabo não obriga, ele não tem capacidade de obrigar a ninguém a fazer nada. Mas o homem tem o livre-arbítrio de decidir se ele vai ouvir a voz do diabo ou não. Vamos lembrar lá no Éden. Vamos lá no Éden. Imaginamos lá na criação do mundo. O diabo obrigou Eva e Adão a pecar? Ele brigou, ele forçou, ele possuiu eles e fez eles comer a fruta forçado? Foi assim? Não foi. O diabo não obrigou Eva, não obrigou Adão a comer do fruto proibido. Mas na verdade, ele fez ali a sua proposta. Enganosa, mas fez. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Se você comer desse fruto, você vai ter os mesmos poderes que Deus. Então coma desse fruto para você ver. E o homem, pela sua liberdade de escolher, ele aceitou a proposta do diabo. Pelo seu livre-arbítrio. Por isso que todas as nações foram amaldiçoadas, toda a humanidade. Por isso que a morte entrou no mundo. Não porque o diabo matou, mas porque ele fez uma proposta. E o homem já estava avisado: se comeres daquele fruto, certamente morrerás. O homem tinha que fazer uma escolha. Mas que para que ele fizesse escolha, ele tem a sua alternativa. E o diabo aproveitou dessa oportunidade para propor. E desde o princípio, o homem já teve soberba. Porque alguém comeu o fruto para querer ser igual a Deus, é porque é soberbo, é porque tem ambição. Criou-se já a ambição, criou-se já. Porque Deus deu a liberdade de escolha para todo mundo desde o princípio. Então, desde o princípio, o diabo age, mas na verdade ele não tem autonomia para agir. Ele precisa que alguém faça por ele. Então, se o mundo hoje, o mundo é um reino do diabo, porque as pessoas estão adotando ele como rei. É decisão particular de cada uma. Não é ele que está forçando ninguém a segui-lo. Não é ele. As pessoas estão seguindo. Agora vamos lembrar lá também na tentação de Jesus, tem em Mateus 4, tem nos Evangelhos. Nós vemos que Jesus se propõe a ir ao deserto. Ele faz ali o seu jejum. E o diabo foi lá. O diabo tocou em Jesus. O diabo pôde obrigá-lo ele a fazer alguma coisa, mas o que ele fez? Várias propostas. O diabo fez várias propostas a Jesus. Porque se Jesus aceitasse a proposta, o plano de salvação estaria aniquilado. Então nós vemos o diabo propondo a Jesus, tentando a Jesus, mas Jesus tem a liberdade de escolher. E Jesus estava ali como homem, não como Deus. Ele se sujeitou a todas as nossas fraquezas. Então Jesus estava com fome, o diabo propôs comer pão. Vai matar a sua fome. Ele começou a fazer as suas propostas. Olha, se você fizer isso, eu te dou tudo isso daqui. Foi fazendo proposta. Assim como o diabo fez lá para Adão e Eva, ele foi fazendo para Jesus. Porque Deus estava ali com um plano de restauração da humanidade. E se o diabo conseguisse ali, mais uma vez, iludir o plano, iludir Jesus, iludir um homem, novamente o mundo tenderia a piorar. Mas Jesus, como que Jesus repreende? Nós vemos Jesus repreendendo pela palavra de Deus. O diabo fazendo as suas propostas e Jesus repreendendo pelo aquilo que está escrito. Pelo aquilo que está escrito, Jesus foi repreendendo o diabo. É por isso que Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus antes, nós temos poder, pela palavra, de resisti-lo às suas propostas.
então nós temos que estar sujeito a Deus. Aí sim, nós temos força para resisti-lo. A Bíblia não fala, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Sujeita primeiro a Deus. Aí você vai ter força para resisti-lo, porque você vai estar baseado na palavra de Deus. Em Efésios também diz, 4:27, não deis lugar ao diabo. Então ele vai estar o tempo todo fazendo proposta a nós para nos desviar do caminho de Deus. Então se vocês pararem para pensar, ele está sempre propondo. Não é só na nossa mente, na mídia. Como ele dominou os homens, como ele conseguiu, os homens aceitou a sua proposta, esses homens divulgam a proposta dele na mídia para que as pessoas também aceitem. Quando nós vemos lá uma novela anunciando ali o homossexualismo, ou ali promovendo o adultério, a traição, promovendo ali que o homem se troca de mulher 50 vezes e a mulher de marido 200, quer dizer que esses escritores aceitou a proposta do diabo e está promovendo. É verdade, Deus. E às vezes muitos aceitam aquela proposta também. Existe uma influência. O diabo não pode fazer isso sozinho se os homens não fizerem por ele. Ele está reinando porque os homens estão carregando ele no trono. Se os homens não carregassem ele, ele jamais teria um poder sequer para tocá-lo em nós. Então, irmãos e irmãs, o diabo não é culpado pelo seu pecado. Quem dará conta do seu erro é você. Os pecados do mundo, não é o diabo que vai dar conta. O diabo, ele é pecador e ele vai dar conta do pecado dele, porque a Bíblia diz que ele peca desde o princípio. É mentiroso, iludidor, sim. Ele vai dar conta e ele já está condenado. A Bíblia já declara a sentença dele. Mas nós estamos vivendo momentos em que nós podemos tomar as nossas decisões. Os homens, a humanidade está vivendo um momento em que elas ainda podem decidir. E se elas estão pecando porque aceitou uma proposta do diabo, ele não obrigou a aceitá-la. Ele fez a proposta. Aceitaram porque quiseram. Aceitaram porque eles têm livre escolha de aceitar. É verdade. Então, cada homem, cada pessoa dará conta do seu erro. O diabo não dará conta do pecado da humanidade. O diabo dará conta do seu próprio pecado. E cada homem dará conta do seu próprio pecado. Então as pessoas estão matando, as pessoas estão roubando, as pessoas estão prostituindo, não porque são obrigadas pelo diabo, e sim porque estão aceitando constante proposta dele. Vai lá e pega, vai lá e rouba, pega aquilo. Aquele irmão está num ponto mais alto que você na sua empresa, vai lá, puxa o tapete dele que você consegue o cargo dele, ou influenciando, veja isso que é bom, faça isso que é bom, olha só que bonita a tatuagem daquele rapaz, faça uma igual que é legal, olha só, aquela pessoa já trocou de marido 3 vezes, por que você não pode trocar? Vai lá e troca de marido você também, olha só, casamentos estão sendo destruídos. Os homens estão mudando o seu uso natural. Como diz em Romanos, varão com varão, as mulheres as mesmas coisas, as pessoas estão se corrompendo porque estão aceitando uma proposta do diabo. É verdade, Deus. Ele contribui, claro, ele é mau, ele já está condenado, dele surgiu o mal, então ele quer que as pessoas vá para esse lugar. Então ele está matando, roubando e destruindo, sim, porque ele está ganhando a mente, o coração das pessoas. Ele está conquistando com a sua ilusão, assim como ele iludiu Eva, Adão, assim como ele fez aquela ilusão, se você comer esse fruto você vai ser igual a Deus, assim ele está iludindo o mundo, se você fizer isso você vai conquistar certa posição. Isso aqui é tudo mentira. O diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz. Porque como ele já está condenado, ele quer ver a cada homem, a cada ser humano condenado. E a raiva dele aumenta quando
pessoas aceitam Cristo. A raiva dele se multiplica e aí ele vai investir nas propostas. Ele vai investir nas propostas. Tocar, não pode. Relar, ele não pode. A decisão é nossa. A decisão é nossa. Mas nós temos uma vantagem, porque nós sujeitamos a Deus e pela palavra nós o resistimos e ele foge de nós. Amém, Jesus. Não é nós que fugimos dele, é ele que foge de nós. Aí está a diferença para quem se sujeita a Deus, porque nós resistimos pela palavra e ele foge de nós. Então as pessoas têm que parar com essa coisa que ficou doente, foi o diabo, que ficou com uma dor de cabeça, foi o diabo. Ele não pode causar. Nós somos doentes porque o mundo é um mundo doente e a morte entrou no mundo lá em Adão. Então nós estamos sujeitos. Deus é um Deus que cura, independente da gravidade. Nosso Deus é um Deus que, mas ele cura a nossa doença. Então as pessoas aceitam propostas. O surgimento e também a grande quantidade de seitas no mundo, religião que se opõe à palavra de Deus, também são propostas que aceitaram. As pessoas que estão presas a uma seita não estão presas obrigadas. Então eu cheguei a esse entendimento. Eu achava que eles estavam presos e o diabo amarrou eles de uma tal maneira que eles não conseguiam enxergar a verdade da palavra. O diabo não tem a capacidade de amarrar alguém obrigatoriamente a uma seita. Ele ilude, ele propõe, ele dá os ensinos dele, mas a pessoa tem a liberdade de decidir se ela aceita ou se ela não aceita. Sendo cristão ou não, qualquer ser humano tem a liberdade de decidir o que ela quer. Então o diabo ele é tão astuto que ele criou várias propostas. Porque nós sabemos que a verdade é uma só, mas mentira tem de monte. Mentiras são várias. Por isso que tem uma seita que prega isso, outra acredita nos santos, outra acredita na comunicação com os mortos, outra acredita nisso, outra acredita... Porque mentira ele saiu plantando um monte. Ele saiu soprando. Verdade é única, a verdade não muda, não existe duas verdades. Verdade é uma só. Mas a mentira é um monte, porque o diabo saiu semeando. Ele saiu plantando, soprando no ouvido e as pessoas vieram aceitando. Então, a partir daquilo que o diabo soprou e eles aceitaram, eles foram passando umas pessoas para as outras. Por isso que as seitas, os espíritas, os budistas, o islamismo, igrejas superpotentes aí, têm crescido se opondo à palavra de Deus. Porque, na verdade, vieram aceitando o plano, uma ilusão. Como foi com Eva, com Adão, ele planta uma ilusão. Se você aceitar isso, você vai ser isso, você é aquilo. Se você aceitar isso aqui, você vai ser salvo. Mas anulando todo o mérito de Jesus Cristo, todo o mérito da palavra de Deus. Como foi com Jesus, ele usou a própria Bíblia para tentar iludi-lo. Às vezes ele usa até trechos da Bíblia para tentar iludir a pessoa a uma mentira. Isso acontece. Ele é tão astuto que ele sopra. Na Bíblia está escrito isso, então faça isso. Só que ele tira um texto do seu contexto para poder dar ali créditos a uma mentira. E as pessoas, por falta de sujeitar-se a Deus, têm aceitado essa proposta. Quando nós nos sujeitamos a Deus antes, pode vir proposta que for, ele não ganha. Ele não consegue. Ele não consegue, tanto que ele foge. Ele foge. Então ele vai para aqueles que não se sujeitam a Deus e por isso não aceitam as suas propostas. Então as pessoas que estão presas nas seitas, no espiritismo, se prostrando a ídolos, elas não estão ali porque são obrigadas. Elas estão ali porque elas querem. Elas querem.
elas escolheram a palavra de Deus. A Bíblia não está vetada para ninguém. Jesus não escondeu a sua palavra de ninguém. Jesus até fala: eis que falei abertamente ao mundo e nada disse em oculto. A palavra de Deus está para todos. Está para todos. Até mesmo nos países fechados tem homens de Deus levando a palavra de Deus lá para que de alguma maneira veja, porque Jesus não deixa nada em oculto. Hoje a internet, a televisão é um mecanismo que leva a palavra também ao mundo inteiro. O diabo tem usado essa ferramenta, mas Deus também. Deus tem levantado homens para pregar pela mídia, pela internet, pela televisão, pelo rádio, e com isso tem alcançado o mundo. Então as pessoas não estão tendo desculpas. As pessoas estão recebendo a proposta de um lado do diabo, mas Deus também está mostrando, apresentando a sua palavra de outro. Basta cada um tomar a decisão. Da mesma maneira que o diabo não obriga ninguém, nem Deus ele obriga as pessoas a aceitarem a sua verdade. Nem Deus. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, nós sabemos que o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça, do juízo. Mas ele não te obriga a aceitar. Eu posso estar convencido de algo, mas eu posso não aceitar aquilo que eu estou convencido. Como foi dito aqui, Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Então, a palavra de Deus é pregada. Então nós estamos aqui porque nós tomamos uma decisão, porque nós somos convencidos pelo Espírito Santo e através disso tomamos uma atitude de aceitar a verdade de Deus. Nós somos convencidos e por isso estamos aqui. Mas tem muita gente que é convencido e não está na presença de Deus. Tem muita gente que conhece, por isso que nós também ouvimos aquele pecado que não existe perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é um pecado que não tem perdão? É alguém que convencido não aceita a palavra de Deus. É verdade, Deus. Ele é convencido pelo Espírito Santo, só que ele peca contra ele. É verdade. É a pessoa que já foi convencida, porém decidiu continuar no erro. E assim é com Deus. O Senhor nos convence. Por isso que o Senhor vai levar aqueles que o aceitaram. Porque Ele não programou ninguém para aceitar Ele como robôs, como videogame. Mas aqueles que de coração aberto: Senhor, eu te aceito. Esses eu vou levar, porque Ele está vendo que existe ali voluntariedade no nosso coração. Nós estamos servindo porque realmente decidimos amá-lo, não porque fomos obrigados a amá-lo, mas nós escolhemos a Ele como Senhor. Nós aceitamos a sua palavra, nós procuramos sujeitar a Ele de livre e espontânea vontade. Glória a Deus, Senhor. Merece nosso louvor e exaltação, Pai. O nosso Deus é um Deus de amor. A palavra de Deus fala que o desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade e que todos sejam salvos. É a vontade de Deus. Só que se Deus quisesse programar isso em todo ser humano, já que essa vontade, todos os seres humanos seriam salvos e todos conheceriam a verdade. Mas como está em cada um de nós decidirmos, então nem todos são salvos e nem todos conhecem a verdade. Porque foi uma decisão tomada pelo próprio homem, pela nossa própria vontade. Quando erramos, quando pecamos, é nós que erramos, não é o diabo. Ele influencia, ele sopra, ele tenta, mas quem erra somos nós. Quem peca somos nós. Quem decide o caminho a seguir somos nós. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabemos o caminho. Está claro. É verdade. O caminho é Jesus. Se alguém quer escolher um outro meio de salvação, ela está decidindo isso.
Eu decido Jesus como meu Salvador, porque Ele é o caminho. Se alguém quer um outro caminho, ela está escolhendo, ela está decidindo. Graças a Deus que nós tomamos a decisão de escolher Jesus. Então, na verdade, esses endemoniados que existem no mundo, essas pessoas que nós ouvimos que são possessas, ou pessoas que o diabo, de uma certa forma, vamos dizer assim, escraviza, entre aspas, são pessoas que durante toda uma vida vêm aceitando proposta do diabo. E elas vêm aceitando. Então, uma pessoa que está endemoniada não é porque o diabo obrigou, mas porque ela deixou o diabo dominar a sua mente. Ela permitiu isso. Ela decidiu isso. Então, tudo tem que haver uma decisão nossa. O diabo não vem e escraviza ninguém assim do nada. O diabo vem e não fica possuindo ninguém assim do nada, esses endemoniados que nós vemos, mas porque durante toda uma vida essas pessoas vêm dado ouvidos à voz do diabo e aceitado a proposta dele. Por isso o diabo vem e toma conta. Por isso os espíritos vêm e tomam conta. Por isso o diabo vem e domina, porque as pessoas estão aceitando constante proposta do diabo. Tudo isso por não se sujeitarem a Deus. Mas em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está em derredor. Ele não está aqui, ele não chega, ele não toca em mim, ele não rela em mim. Ele está em redor. Então ele está aí fazendo as suas propostas. Então a pessoa aceitou, ele catou. Mas ele não catou, ele não obrigou. Ele catou porque a pessoa caiu na ideia dele, caiu na lábia dele. É que nem quando a gente vai, por exemplo, comprar um carro, e essa pessoa está vendendo um carro cheio de problemas. Só que ali ela faz uma propaganda tão grande daquele carro, você fala, vou comprar. Você cai na lábia daquela pessoa. É por isso que existem pessoas que vendem produtos, tem pessoas que são profissionais em vender, porque elas têm uma lábia. Então o produto pode ser uma porcaria, o produto pode ser um lixo, mas com a lábia daquela pessoa, ela ilude a outra de tal maneira que a pessoa vai lá e compra. A hora que chega, vai testar o produto, é um lixo, uma porcaria. E assim é o diabo. Ele tem lábia, ele faz uma propaganda daquilo de uma tal maneira que as pessoas aceitam. Por isso que cai na cilada dele. Por isso que ele traga, por isso que ele rouba, por isso que ele mata, por isso que ele destrói, porque as pessoas têm feito isso por ele. Mas graças a Deus, a Bíblia fala em 1 João 3,8: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Graças a Deus que Jesus se manifestou nas nossas vidas. Graças a Deus, nosso passado nós estávamos fazendo e praticando as obras do diabo, mas ele se manifestou a nós. Ele se manifestou e se desfez, porque nós tomamos uma decisão de não mais obedecer e fazer a obra do diabo. Nós decidimos fazer a obra de Deus. Nós decidimos escolher a Jesus como o Senhor da nossa vida. E o Senhor Jesus, ele é tão misericordioso, ele é tão bondoso, que mesmo aqueles que estão praticando as obras que o diabo propôs, ele está aqui. Eu te perdoo. O meu sangue na cruz derramado é para te perdoar todas essas atitudes, todas essas besteiras que você fez na sua vida, todas essas coisas, eu esqueço tudo. Venha para mim,
Tome uma decisão. Eu estou batendo na porta do teu coração. Decida, venha, que eu te perdoo todo o seu passado, e aqui você terá vida, e vida com abundância. Esta é a proposta de Jesus, porque Ele morreu, Ele derramou o seu sangue, e ao terceiro dia Ele venceu a morte. Aquilo que o homem deu de graça para Satanás, aquilo que o homem deixou, Jesus veio e aniquilou a morte, e hoje Ele nos oferece a vida, e através dele nós também teremos vida, e nem a morte será capaz de nos vencer, para a glória de Deus. Então fica a proposta, fica aí no coração de todos vocês, daqueles que estiverem assistindo, tomarem uma decisão. Escolha o caminho da vida, escolha a Jesus. Não fique iludido pelas obras e pelas lábias que o diabo tem oferecido, mas sujeite-se a Deus, se entregue-se a Deus, renuncie às más obras que o diabo te ofereceu, e viva com Cristo, e terá e será salvo tu e a tua casa, para a glória de Deus. Essa é a palavra que o Senhor plantou em meu coração, e os aplausos é para o nosso Senhor Jesus.